Hoje a gente vai bater um papo com o Giancarlo sobre as dúvidas frequentes que existem no mundo da leiloaria. O leiloeiro está devidamente registrado na junta comercial e como eu posso saber se o leilão é realmente confiável? É uma boa pergunta mesmo. A maioria das pessoas hoje que entram para comprar em leilões, eles têm essa grande dúvida e é uma dificuldade, até porque os sites falsos vêm gerando uma desconfiança enorme, né? Esses clones de sites de leiloeiros que já existem. Todo leiloeiro oficial ele tem que estar cadastrado na sua junta comercial do estado do Rio Grande do Sul. Então, certamente, se tu entrares na junta do seu estado, junta comercial do seu estado, você vai ver lá que vai ter o nome do leiloeiro, você pode botar em âmbito geral ou por cidade, né? Você vai ver que esse leiloeiro tem um cadastro, tem um ano, que esse ano ele teve o início de sua atividade. Lá estão todas essas informações. Há quanto tempo tu exerce a atividade de leiloeiro? Eu trabalho como leiloeiro há mais de 20 anos. A minha carteira ela foi registrada em 2003. Comecei no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, é claro, a gente está em mais 2 estados que na sequência eu vou falar. Então, eu comecei em Porto Alegre em 2003, matrícula 180, se não me engano, no estado do Rio Grande do Sul. E dali eu iniciei sozinho todo esse trabalho. Até tem uma situação ali que eu já conto um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha carreira também no YouTube. Vocês vão poder encontrar como é que eu comecei. Mas há mais de 20 anos, e um dos maiores leilões que eu acabei fazendo, digamos assim, nos últimos anos, teve um que foi de alagados aqui em Caxias do Sul. Depois teve imóveis judiciais, que a gente vendeu até para atacadistas, no caso, isso aí era uma situação judicial. Depois, na sequência, também teve outro imóvel judicial de grande porte, que nós acabamos fazendo a venda. Todo momento existem grandes leilões, né? Mas eu queria deixar registrado que o dia a dia do leiloeiro ele é mais sempre focado em leilões pequenos, né? Não que a gente não tenha grandes, mas o leiloeiro que trabalha com leilão judicial, ele trabalha todo dia, como a gente diz, descascando algum abacaxi, né? Sempre tem leilões de veículos, de máquinas, de equipamentos, que são leilões judiciais, que seria um credor cobrando essa conta, nesse caso judicial, né? Mas existem os grandes e existem os pequenos. Poderia dizer quais foram os últimos leilões de destaque, mais ou menos a média que você faria por ano de leilões? Olha, nesses 20 anos aí, que dá mais de 20 anos, fazendo uma conta básica, como eu sempre brinco, uma conta de padaria, teve mais de 22 mil leilões realizados. É claro que dentro desses 22, 23 mil leilões, que eu não poderia te dar o número preciso, a gente faz uma média por mês, existiram leilões de destaque, conforme até eu já comentei, que foram imóveis de grande porte, né, que foram leilões extrajudiciais de veículos provenientes de alagamentos. Enfim, dentro desse portfólio, que a gente também tem um catálogo nosso, na qual também está no nosso sistema, a gente demonstra um pouco desses cases, desses leilões realizados e de como foram feitos. E a experiência em leilões de ativos de massa falida? Poderia citar alguns processos que tu já passou? Sim, nesses mais de 20 anos a gente teve vários processos importantes de massa falida. Teve um até que foi antes da pandemia, foi uma área de mais de 22 mil metros quadrados, praticamente na entrada de Porto Alegre, ao lado ali, praticamente no gasômetro, uma área enorme ali, onde existia uma antiga tecelagem, chamada Tecelagem Rio Guaíba. Essa foi um dos grandes leilões realizados, uma grande área na entrada da capital, né? Essa foi uma massa falida. Muito interessante também, no YouTube tem vários vídeos e eu entrando dentro dessa fábrica antiga e falando. Até documentários bem interessantes da minha parte, que a gente acaba se envolvendo, não só vendendo patrimônio, mas é interessante que eu me envolvi, entrei dentro da fábrica e fiz vários vídeos falando um pouco da história dessa fábrica, que não teria nada a ver com a venda. Mas isso gerou até reportagens, digamos assim, em anúncios de jornais, nesse período, onde os próprios entrevistadores e repórteres estavam querendo saber. Em Caxias do Sul, aqui nós tivemos também dois leilões interessantes. Um não foi de massa falida, mas poderia ter sido, que é onde tem um grande atacadista hoje no local, que era uma antiga fábrica chamada Robert Show. Nós tivemos depois um castelo vendido aqui em Caxias, que era o Chateau Lacave. Esse também foi vendido, foi massa falida. Entre outros tantos que a gente tem e que também está no nosso portfólio, que eu até faço questão que vocês possam, em algum momento oportuno, dar uma espiadinha, que vocês vão encontrar grandes cases aqui dentro, além desses aqui que eu comentei.
E o leiloeiro possui pátio ou terceiriza? Como é que ele consegue garantir segurança e a preservação do estado dos bens? Uma outra ótima pergunta, porque as pessoas muitas vezes enxergam o leiloeiro como um leiloeiro que muitas vezes ele acha que não tem despesas, né? Até comentando. Tem que ter uma boa estrutura, sim. Nós temos hoje pátio tanto próprio, no caso, locado, quanto pátios terceirizados. Ora, muitas vezes a gente precisa fazer o recolhimento de um veículo em uma outra, quem sabe até um outro estado, muitas vezes. E aí você precisa ter uma parceria com alguma outra empresa lá fora, com algum pátio que faça locação para você colocar esse bem lá, até porque o leiloeiro é fiel depositário. Hoje nós constamos com um pátio na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, uma grande área praticamente na Grande Porto Alegre, eu diria 100 quilômetros de Porto Alegre, que é próprio também, né? Esse de Farroupilha é locado, mas é um imóvel familiar locado. Esse que eu já comentei na Grande Porto Alegre, e todos eles têm segurança praticamente, quando eu digo 24 horas, é que nós temos alarme, sistemas todo de monitoramento de câmeras de vigilância, né? E, claro, né, certamente tudo cercado com a devida segurança. O leiloeiro teria uma plataforma própria, com certificados de segurança? É um site confiável para dar lance? Sim. Hoje a nossa plataforma de leilões, que a gente chama uma só, tanto o leilão para dar lance, como a nossa plataforma que você entra para ver os leilões que estão ali disponibilizados. A nossa plataforma, a gente hoje contrata de uma empresa que a gente sabe que é uma das melhores do Brasil, ou se não a melhor para mim, né? Até um abraço lá para o Thiago, da SL Suporte, com certeza dá para fazer propaganda para ele, que é uma belíssima plataforma que nos dá uma boa assessoria. Essa plataforma dele, ela não só tem uma segurança muito boa, como nós tivemos agora uma situação que eu posso contar até para vocês aqui. Nós tivemos um leilão do Detran, não na plataforma dessa que hoje nós estamos aqui, em si numa outra. E nós tivemos o nosso leilão foi derrubado umas 5 vezes nesse dia. Sendo assim, nós tivemos que cancelar esse leilão do Detran e partir para o dia seguinte. Esse comentário até, esse exemplo é muito bom, porque responde a tua pergunta. No dia seguinte, a gente começou a fazer esse leilão com a plataforma dessa que nós temos hoje. Bom, resumo, né, do que aconteceu é que teve vários ataques, mas a nossa plataforma não caiu. Ela teve uma segurança fantástica, digamos assim, né, porque o intuito era que a plataforma caísse e esculhambasse o leilão. Sobre também a segurança, que eu já respondi, ela também é auditável, né? Então, quer dizer, leilões judiciais ou extrajudiciais, ou do Estado, ou Detran, que a gente pode chamar de prefeituras, qualquer um deles, ela está à disposição. É claro que nós temos essa empresa que a gente tem que fazer as solicitações da TI tudo para ela, mas ela está disposta ali, a pedido, né, do leiloeiro, para passar qualquer informação para qualquer juiz, qualquer entidade, qualquer, enfim, empresa que o leiloeiro presta serviço. O leiloeiro consta com uma equipe de colaboradores? Como é mais ou menos essa equipe? Bom, é claro que não preciso dizer que nós começamos lá atrás com uma equipe 100% leiloeiro Giancarlo, né? Então isso é uma coisa lógica, mas é bom sempre frisar. Com o passar dos anos, a equipe foi realmente crescendo, com um departamento interno, que é onde a gente resolve, digamos assim, todas as nossas demandas diárias de leilões judiciais, de licitações com prefeituras, de órgãos públicos, até de empresas privadas, né, comitês que nos contratam para fazer leilões. Nós também temos uma equipe de marketing hoje que nos auxilia, faz todo esse sistema, digamos assim, que nós temos de divulgação, internet, redes sociais, né, e dentro da nossa plataforma. Então, equipe de corretores imobiliários, que é onde a gente entra na parte da venda, uma pessoa especializada em divulgação, não, especializada em localização do determinado bem, onde vai atrás tanto pelo Google Maps ou fisicamente, in loco, no local, quando o leiloeiro não vai, para bater fotografia do terreno do imóvel. Isso é muito importante saber. Nós temos também uma equipe especializada que já nos acompanha há um tempo, que faz leilões, arrecadações, no caso, quando a gente faz uma determinada falência, a gente tem que se deslocar até aquela empresa, aquela indústria, onde tem que fazer toda uma arrecadação. Então essa nós constamos com uma equipe nossa já interna e também a gente conta com uma equipe externa, que são pessoas autônomas que são por demandas.
quando a gente tem uma demanda maior ou exige de uma ou duas ou três mais falências juntas, a gente tem que acionar mais pessoas, maior número de gente, digamos assim, para poder administrar todas essas demandas juntas. Seria isso. Não sei se faltou assim algum outro detalhe que eu acabei não respondendo, do escritório. Enfim, em resumo, nós estamos qualificados hoje, desde o marketing até a venda. E hoje em dia, o escritório do leiloeiro consta com o setor jurídico? Sim, excelentes perguntas todas, né? E realmente são perguntas que nos acompanham quando a gente faz uma apresentação para um juiz, para uma empresa, para um advogado, quando a gente apresenta o nosso catálogo, o nosso serviço. O nosso escritório hoje, não diria hoje, né? Há algum tempo ele conta com uma, digamos assim, poderia dizer uma equipe jurídica especializada, né? Que nos dá esse apoio, esse suporte, porque nós não temos como um escritório de leiloaria hoje trabalhar sem esse profissional nos auxiliando dia a dia nos processos judiciais. E como funciona o protocolo para publicação de editais, a divulgação deles? Bom, antigamente as divulgações eram até falando um pouquinho, né? Não há muito tempo atrás, eram publicações feitas em jornais de circulação, jornal de papel. Isso tudo muito mudou, a lei também evoluiu um pouco, digamos assim, pelo menos ajudou bastante. Hoje, a publicação dentro de um processo judicial, ela ainda permanece com um edital oficial pelo juiz, que ele tem que mandar expedir esse edital do leiloeiro, no caso, que vai realizar o leilão dentro da plataforma do sistema EPROC, de cada estado que vai ser o seu, e esse edital fica lá dentro e também vai para o Diário Oficial. Pelo menos é o que a gente sabe, todos eles vão, nunca conferir, mas com certeza está lá a demanda. Já para o leiloeiro hoje, se quiser colocar alguma coisa em jornal pode, mas não é obrigatoriamente, né, colocado, salvo se o juiz peça em algum despacho. Senão ele vai se encontrar no nosso sistema, no nosso site, peterlongleilões.com.br, na nossa plataforma. O proponente, o interessado, clica no leilão desejado, vai ter lá todos os documentos, nele vai estar edital. Né? Ele clica, vai estar o nosso edital. E dentro do processo judicial, ele vai ter o nosso edital e mais o edital do juiz que ele mandou deixar esta publicação ao público. As redes sociais, que não deixa de ser uma publicação do edital, em tese, entre aspas, digamos assim, por quê? Porque a gente não anuncia nas redes sociais o edital, a gente anuncia o leilão. Automaticamente, você anunciando o leilão, penso eu que a demanda também ajudaria, né? A demanda do juiz, essa solicitação, ela ajuda e a gente comunica que está sendo feito em redes sociais e tem como comprovar, né? Mas, resumindo, é dentro do processo judicial e dentro do site do leiloeiro, salvo alguma determinação expressa do juiz em jornal de circulação via papel, não o digital. Como o leiloeiro pode assegurar a continuidade caso ocorra falha de energia, queda de servidor ou indisponibilidade no dia do leilão? Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem hoje. No dia que está marcado um leilão, por exemplo, somente online, que a maioria hoje é somente online, eu tenho essa grande preocupação. Nos processos judiciais, a gente não consta ainda até hoje uma frase dizendo que se caso há uma queda de energia, há um problema de internet ou um problema no servidor, em resumo, que ocorra a falha ou que o leilão não se realize, nós ainda não temos essa previsão em edital legal. Até é um assunto bem interessante para ser pensado se realmente isso legalmente ela teria algum fundamento para colocar no próximo dia útil subsequente, isso no judicial, certo? Agora vamos sair do judicial e vamos para um leilão de extrajudicial, que seria um leilão de prefeitura, seria um leilão de bens extrajudiciais, como já disse, que não passa pela justiça. A gente sim consta no contrato da prestação de serviço com o comitente que, caso ocorra algum interpério do tempo, alguma situação com servidor, com falha de energia, com esse tipo de situação que cai a plataforma, a gente já tem que ter uma cláusula que, caindo o sistema, tendo algum problema justificado para a empresa contratante do leiloeiro, o leilão vai ser prorrogado para o próximo dia útil. Isso é, então a gente contataria os arrematantes, os interessados, que estariam concorrendo nesse leilão, e o leilão, se caísse, automaticamente teria que ser reaberto no dia seguinte, se estiver em contrato, né, no mesmo horário, né, e daquele lote que teve a falha, não iniciaria do zero.
pelo menos se é uma coisa lógica e estaria em contrato. E isso já ocorreu. Como eu contei lá atrás um pouquinho, quem conseguiu escutar todo a nossa conversa, no leilão do Detran, tivemos que suspender pela primeira vez, em 20 anos, é claro que não foram 20 anos de leilões online, né? Mas nos últimos anos, nós tivemos que suspender o leilão do Detran e postergar para o dia seguinte, porque ele teve várias quedas, e ia continuar tendo. Então nós postergamos para o dia subsequente, isso podia ser feito e foi feito, estava no contrato do comitente, que era o Detran no caso, e postergamos para o dia seguinte, porque realmente não teve o que fazer, uma queda de energia, enfim, já acabaria com o nosso leilão. Qual é o canal preferencial de contato com os cartórios e em quanto tempo envia a minuta digital e o relatório pós-leilão? Bom, falando então do leilão judicial de novo, né, que é a nossa pauta aqui, quando o leiloeiro é nomeado via o sistema EPROC, via e-mail pela própria vara judicial que nomeou o leiloeiro, o juiz, nós tendo conhecimento já do processo, nós vamos analisar o processo, nossa área jurídica também analisa o leiloeiro, a partir daí a gente dá um encaminhamento e, não faltando documentação nenhuma, em no máximo 2 dias, exagerando, se não em 24 horas, dependendo da demanda do nosso escritório, a gente já faz a marcação do leilão. O que acontece é que essa marcação a gente realmente depende da demanda da vara judicial que nos nomeou. Então, eu como leiloeiro tenho muito, digamos assim, cautela de sair marcando um leilão para um prazo de 40 dias na frente se eu não conversei com a vara, com o cartório. Então, geralmente eu gosto de conversar com o cartório, né, para marcar. Por quê? Porque fazer o leilão é fácil, em 30 dias o leiloeiro consegue compradores. A situação aqui é ter um prazo específico para que a vara judicial, este processo, consiga fazer as devidas intimações dentro do processo. Mas isso depende da demanda do cartório judicial, no caso da vara, onde está o processo oriundo. Então, resumindo, eu dependo muito da marcação. Se eu recebi a marcação hoje, a intimação hoje, eu marco o leilão amanhã, ele está sendo marcado, eu dependo do prazo que a vara me dá. Geralmente, a gente tem marcado leilões com as varas que têm aceito em 60 dias, 45 dias, 55 dias. Há exceções com prazos maiores, mas geralmente é isso. Mas deixamos aqui registrado que o leiloeiro, eu trabalho sempre em conjunto com a vara judicial, em contato com o escrivão, com o assessor do juiz, para saber se eles vão conseguir cumprir as determinadas demandas para esse leilão. O leiloeiro está disposto a adequar o calendário e condições de venda a pedidos do comitê de credores ou do administrador judicial? A pergunta anterior, essa vem a completar aquela pergunta. Conforme eu já tenho dito, eu gosto de trabalhar tanto em comum acordo com o meu credor, que seria o advogado também que pode me nomear, quanto o juiz que nomeia o leiloeiro de sua confiança. E aí é que entra o administrador judicial ou o juiz. Sim, eu faço o quê? Conforme eu já falei, eu entro em contato com esse advogado, com esse escritório administrador judicial, para ver qual é a necessidade, juntamente a minha, a dele principalmente, ou a do cartório, para a gente poder agendar os leilões ou fazer a arrecadação no período, na data que ele se encaixa. Porque uma coisa é eu estar com a minha equipe disponível essa semana para fazer uma arrecadação e o administrador dizer que não vai conseguir também realizar esse acompanhamento na semana que eu posso. Então, essa situação de agendas é muito importante e é o que eu tento e faço e tenho tido sucesso de me encaixar dentro da agenda tanto do judiciário quanto da agenda do meu administrador ou do meu credor que me nomeia. Isso é uma questão assim fundamental. Aí é que está passando uma confiança, digamos assim, entre as duas partes. Em quantos estados o leiloeiro atua e o fato da sede ser no Rio Grande do Sul acaba afetando o trabalho nos outros lugares? Faz algum tempo que a lei mudou. Antigamente o leiloeiro ele tinha que ter uma sede realmente em cada estado que ele fosse ter o seu cadastro. Isso é uma sede, é um escritório mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia a lei permite que você tenha o seu escritório, como você perguntou, em Caxias do Sul, e eu atuo em Santa Catarina e Paraná. Então, assim, toda a nossa documentação que a gente envia para participar de uma licitação no estado do Paraná, como te dou um exemplo, a gente envia a documentação daqui, salvo algum pedido expresso na licitação, mas isso não muda nada, não. Então, não quer dizer que eu tenha o meu escritório em Caxias que eu não possa estar atuando no estado do Paraná, tanto em licitações, órgãos públicos, né, órgãos do governo, como eu já falei,
empresas privadas. Isso não muda, porque nós estamos nos 3 estados aptos para atuar e vender tanto em leilões judiciais como extrajudiciais, Santa Catarina e Paraná, no mesmo formato que eu atuo no Rio Grande do Sul, né? Então nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos equipes que vão me auxiliar. Nós não temos pátio espalhado pelo Brasil, não tem como ter isso, e nem em 3 estados, o custo seria altíssimo. Então a nossa ideia é trabalhar inteligente, a gente vai fazer parcerias e já tem alguma parceria quando demandar alguma demanda maior. Tem uma licitação ou tem que recolher determinado veículo judicial num outro estado. Sim, o leiloeiro vai cumprir aquela determinação, vai ver se é viável fazer o recolhimento desse bem ou não, se for veículo, para colocar sob a guarda dele. Caso contrário, muitas vezes a guarda fica onde tem que ficar para não haver custos. Imóveis, mais fácil ainda, porque o imóvel você não recolhe, né? Então o imóvel, como a gente atua em 3 estados, a gente só vai fazer anúncios nos 3 estados, ou melhor, a nível Brasil, a gente vai fazer esses anúncios, que nossos compradores, geralmente, no estado do Rio Grande do Sul, quando o imóvel aqui não está aqui, né? O nosso comprador, por exemplo, uma rede atacadista comprou, que era do Mato Grosso, né? Vendemos uma aeronave algum tempo atrás, nós fizemos um anúncio a nível Brasil nas redes sociais, aonde? O nosso comprador do Mato Grosso. Então todas as nossas ações e publicidade em redes sociais, elas são focadas com bastante cautela, bastante, digamos assim, foco de onde está o bem e onde poderiam estar esses potenciais compradores. Claro que a ideia seria fazer uma publicidade todos os dias no Brasil inteiro, mas não, a gente tem que focar, né? Quais cidades, quais capitais do Brasil que a gente vai fazer essa publicidade, enfim, né? Não sei se ficou praticamente bem claro. Em resumo, a gente trabalha nos 3 estados com demandas judiciais e extrajudiciais. E esse ano estamos pensando em entrar mais uma, né? Mas ainda não definimos qual. Com certeza estamos trabalhando até o fim do ano e tentando decidir entrar em mais um estado para tentar unir esses 3 aí para ver se a gente faz um complemento, sim. Em leilões judiciais, como funciona para o leiloeiro ser nomeado nesses casos? Bom, o leilão judicial, ele é nomeado tanto pelo juiz ou quanto pelo advogado. O advogado do credor, é lógico, né? O devedor não. Mas com certeza, o credor, advogado do credor que está cobrando a conta. Então, um advogado que queira conhecer o meu trabalho, que queira nos contatar, que queira conhecer o leiloeiro, eu estou à disposição nesse telefone que está aqui, né, para um contato, uma conversa e explicar um pouco mais o nosso trabalho e da atenção que nós vamos dar para esse determinado processo. Ele pode fazer a nomeação, sim, o juiz acatando, é claro, a lei permite ele fazer a nossa nomeação do leiloeiro da confiança dele, porque é eu que estou tratando com você, advogado, na qual eu vou te dar todo o teu suporte necessário para recolher o carro, para tentar vender o bem, para te dar toda a explicação. E pode ter certeza que aqui você conhecendo o leiloeiro Giancarlo, eu vou mostrar para vocês que o meu trabalho é muito diferenciado. Eu entro em contato com você, credor, eu informo tudo o que está acontecendo, informo por que eu vendi, por que eu não deixei de vender, enfim, tudo que você precisa saber para resolver o seu problema e o seu processo. Em resumo, o advogado pode e deve fazer a nomeação do seu leiloeiro de sua escolha ou de sua preferência. Voltando a dizer, o juiz também tem esse poder, mas o juiz é que acata essa decisão. Quer deixar algum recado para quem estiver assistindo o vídeo, para os espectadores? Sim, gostaria de dizer a todos que queiram conhecer o meu trabalho, você advogado, excelentíssimo juiz, as partes interessadas a resolver o problema judicial, eu estou aqui, o leiloeiro Giancarlo, na qual eu faço questão de em todos os nossos leilões, ou quase todos, aparecer, fazer um vídeo, em razão dos sites falsos, em razão da desinformação que existe hoje a nível Brasil, que a informática veio para melhorar, mas ao mesmo tempo ela dá essa falsa, digamos assim, ilusão de sites falsos. Então eu estou aqui para poder conversar com você, expor. Está aqui o nosso site, peterlongleilões.com.br. As redes sociais também estão aqui embaixo, na qual a gente demonstra todos os nossos leilões que estão no nosso site, praticamente estão nas redes sociais. A nossa história bacana de como a gente começou lá atrás, lá no início, no home office que eu brinco, né, num quarto, numa sala pequena e hoje com essa estrutura fantástica que nós temos. Então tudo isso está aqui no YouTube. Histórias fantásticas, massas falidas, indústrias que nós entramos e fizemos filmagens. E o melhor de tudo, você advogado querendo resolver realmente o seu problema, tente nos contatar que você não vai se arrepender em razão do nosso trabalho e a confiabilidade que você tem na Peter Long Leilões.
Tem alguma dúvida? Gostou do nosso conteúdo? Tem alguma sugestão para nos dar? Por favor, entre em contato conosco, deixe seu comentário aqui. Não esqueçam que aqui você conhece o Leiloeiro Giancarlo, estamos à sua disposição. Um abraço a todos e até o nosso leilão. Tchau, tchau.